E estamos de volta com o nosso dossiê completo do Toonami. Para quem não viveu essa época, o Toonami foi um bloco de ação e aventura exibido pelo Cartoon Network aqui no Brasil a partir do dia 2 de dezembro de 2002 e que tinha como destaque o principal foco do J-Box, os animes. Se você não assistiu a parte 1, confira no link dos comentários porque o anime que você deve estar esperando ver aqui pode estar lá. E para quem fica, já deixa o seu like porque isso é muito importante para a gente poder continuar a fazer esses vídeos. Com vocês, a parte 2 da história do Toonami. Como comentamos no final do outro vídeo, apesar de ser um sucesso de audiência nos finais de tarde do Cartoon, o Toonami começou a receber críticas negativas da imprensa. Tudo porque as produções eram consideradas um pouco fortes para o público infantil, e títulos como Cavaleiros do Zodíaco e Yu Yu Hakusho já tinham causado certo barulho anos atrás. Para a coisa ficar ainda mais complicada, a direção do Cartoon resolveu comprar títulos como Gungrave, Ikki-Tousen, Trigun e outros que, vamos combinar, são um tanto controversos para o perfil de programas que o canal exibia na maior parte do dia. Mas vale lembrar que na mesma época, no ano de 2005, a Sony chegava com toda a pompa com o hoje finado Animax, um canal dedicado 24 horas aos animes, e o Jetix, outrora Fox Kids, também perturbava com vários animes e os eternos Power Rangers. Ô, cara de abacaxi, a gente nunca desiste, nunca! Dessa forma, investir em animes era quase obrigação do Cartoon Network para ele continuar sendo o canal número 1 da TV paga. Para driblar os pais e psicólogos de plantão, o Cartoon resolveu migrar o Toonami para o horário da meia-noite, assim como aconteceu nos Estados Unidos. Assim, essas produções mais violentas poderiam ser exibidas sem gerar tanto falatório. Como já havíamos comentado na primeira parte desse dossiê, nesse horário já eram reprisadas produções que iam ao ar pelo próprio bloco, como Dragon Ball Z e os já citados Cavaleiros do Zodíaco e Yu Yu Hakusho. Ou seja, o que fizeram foi apenas oficializar o Toonami nesse horário. Essa foi uma ideia excelente! Mesmo num horário destinado a um telespectador mais adulto e com advertências de programação voltada para maiores, os cortes nas séries continuaram e, meio que para não jogar dinheiro fora, o canal levou muita coisa ao ar que para muitos passou batida. Mas antes de tudo, eu quero deixar uma coisa clara para vocês: nem tudo que era anime e passava no Cartoon necessariamente passava dentro do Toonami, beleza? Sim, senhor. Bom, então vamos lá. Exibido inicialmente nas tardes de sábado do Cartoon, Rave Master, ou Groove Adventure Rave, começou a ir ao ar no Toonami a partir de janeiro de 2006. Criado por Hiro Mashima, o mesmo autor que criaria anos mais tarde o sucesso Fairy Tail, Rave Master possui apenas 51 episódios produzidos em 2001 pelo estúdio Dean, que adaptam cerca de 12 volumes dos 35 compilados na Shonen Magazine, ou seja, não cobre toda a história do mangá. Como o título entrega, assistimos aqui no Brasil a versão editada pelos americanos, que deu uma mexida ali na trilha sonora e também editou cenas consideradas violentas ou que tinham um apelo sensual para o seu irmãozinho não ficar chocado. Previsto inicialmente para estrear em novembro de 2004 na versão vespertina do Toonami, Sakura Wars só foi surgir na programação quase um ano depois, em outubro de 2005, numa exibição relâmpago na faixa noturna do Toonami, no horário bizarro de 1h30 da manhã. Lançado originalmente como um game para o Sega Saturno em 1996, Sakura Wars ganhou sua primeira adaptação animada como uma minissérie em 4 partes, já no ano seguinte. Em 1999, mais 6 episódios para vídeo foram lançados e, finalmente, em 2000, a série de TV chegou, rendendo 25 episódios, seguidos por um longa-metragem em 2001. A série chegou por aqui com um bônus: os 10 episódios lançados diretamente para o mercado de vídeo japonês também vieram no pacote, mas daquele jeito, né? Cheio de cortes. Tudo cortesia da distribuidora Televix, que já tinha trabalhado com Inuyasha, ou seja, já tinha uma vasta experiência no manejo da tesoura. E vejam vocês, antes do lançamento no Cartoon, a distribuidora Imagem Filmes já tinha lançado um DVD no mercado brasileiro. Foi um único volume contendo os 2 primeiros episódios, um daqueles disquinhos bem descartáveis que só trazem áudio em português. Aliás, a distribuidora conseguiu fazer essa mesma proeza com Inuyasha e Músculo Total. Em tempo, em 2016, a editora JBC anunciou o lançamento do mangá no mercado brasileiro, porém até o momento desse vídeo, o título ainda permanece na geladeira da editora, com previsão de lançamento em algum momento de 2018. A obra rendeu 9 volumes no Japão entre 2002 e 2008 e é creditada ao autor da franquia,
Odi Hiroi, junto a Kousuke Fujishima com arte de Ikumasa, adaptando a trama do primeiro jogo. Produzido em 1998 com 26 episódios, Trigun já era bem conhecido dos fãs de anime antes mesmo de estrear no Cartoon. A animação é baseada no mangá de Yasuhiro Naito, já publicado por aqui via Panini de forma bem conturbada, com direito a recall e tudo, mas a gente fala sobre isso em algum outro vídeo. Cobre a gente! A dublagem aconteceu no Rio de Janeiro, no estúdio Som de Veracruz, e foi cercada de algumas pequenas polêmicas, como adaptar o nome Vash the Stampede para Vash o Estouro da Boiada, mas só de ter um anime dublado fora do eixo de São Paulo naquela época já era motivo de comemoração. Aliás, Gungrave e Samurai Champloo também ganharam versão brasileira nesse mesmo estúdio. Na série, Vash é um pistoleiro em um velho oeste futurista, cuja cabeça está a prêmio por 60 bilhões de dinheiros, sendo ele tido como responsável pela destruição de uma cidade inteira. Só que o cara não consegue convencer em nada que possui tamanho poder, mas ainda assim ele realmente tem a peculiar capacidade de sempre deixar um rastro de caos por onde passa, mesmo que geralmente não tenha propriamente a culpa dos eventos. O anime estreou em 2006 no Toonami e chegou a ser apresentado na TV aberta quando a Play TV era um canal aberto em 2007 dentro do bloco Otakrazy por um curto período. Outro anime que já era popular aqui no Brasil devido aos fansubers e também à publicação do mangá pela JBC é Love Hina, que teve uma passagem relâmpago pelo Toonami, estreando em abril de 2006 no horário de 00:30. Produzido em 2000 pelo estúdio Zebek, a série teve um total de 25 episódios. A criação de Ken Akamatsu conta a história de Keitaro Urashima, um estudante que se torna gerente da pensão feminina de sua avó. Rodeado por belas garotas, cada uma com uma personalidade diferente, ele tem que lidar com situações embaraçosas, enquanto tenta entrar na Universidade de Tóquio para cumprir uma promessa feita a uma garota há 15 anos. Depois da série rolaram também os OVAs especiais que nunca chegaram oficialmente aqui no Brasil. Comentamos sobre um deles no nosso especial de Natal. Confere lá depois. Efeito Cinderela foi outro que estreou em abril de 2006 e teve algumas reprises, talvez pelo fato de ter apenas 13 episódios. Produzida em 2003, a série chama atenção por seu traço lembrar o clássico Lupin, que passou por essas bandas como Cliffhanger ou Aventureiro na Locomotion. A explicação para esse fato é bem simples, o autor dos dois é o mesmo, Kazuhiko Kato, também conhecido como Monkey Punch. O anime se trata de uma adaptação de um mangá one-shot do autor, publicado no início da década de 80 na revista Popcorn. Chamado originalmente de Cinderella Boy, acompanhamos na história uma dupla formada por um detetive particular pobretão afundado em dívidas chamado Rama e sua parceira ricaça chamada Hela. Depois que a dupla sofre um acidente de carro, um misterioso doutor interfere e meio que une os dois em um corpo só. Quando dá meia-noite, Rama tem seu corpo e consciência trocados pro da Hela, e na próxima meia-noite a troca é alternada. E antes que você diga que esse nome é uma cópia descarada do outro protagonista que também sofre esse problema de identidade de gênero, saiba que o Rama da Rumiko Takahashi foi criado anos depois nas páginas da Shonen Sunday. Com histórias envolvendo jogatina e um considerável número de cenas picantes, é verdadeiramente impressionante lembrar que esse anime um dia foi ao ar no mesmo canal do Clarencio. Como isso é possível? Depois da exibição completa na TV aberta pela Rede Globo, Dragon Ball, a primeira fase das aventuras de Goku, finalmente estreou dentro do Cartoon Network no Toonami, que já exibia a exaustão Dragon Ball Z e Dragon Ball GT. Essa demora rolou por alguns probleminhas da distribuidora que só se resolveram naquela época. Porém, mesmo prometido para abril de 2006, a estreia aconteceu apenas no dia 30 de maio na versão noturna do bloco, com a apresentação de 2 episódios seguidos. Como era de se esperar, a versão continha inúmeros cortes e edições, tal como a veiculada pela Globo, cortes esses vindo direto da versão mexicana. E a grande maioria desses cortes eram nas cenas de safadeza do Mestre Kami. E nessa versão do Cartoon, 93 episódios que já tinham sido dublados pela DPN na Rede Globo sofreram uma redublagem. Conforme falamos no Trivia Box dos animes inesquecíveis da Rede Globo, a emissora carioca apresentou por completo a primeira série de Goku antes do Cartoon, graças ao enorme sucesso de Goku e companhia na programação infantil da emissora. E para acelerar o processo de dublagem, ela bancou essa versão no estúdio Santista, que também dublou Dragon Ball GT. Mas isso no fim acabou afetando alguns personagens menores, como o Sr.
Sr. Popo que mudaram de voz. Exibido a partir de 1986 no Japão, Dragon Ball conta a história de Goku, um menino com uma força incomum e um curioso rabo de macaco. A vida do pequeno muda quando conhece a jovem Bulma, que anda pelo mundo em busca das 7 esferas do dragão, que concederão qualquer desejo a quem as reuniu. Bem, eu acho que é um tanto desnecessário contar o resto da história, né? Se você chegou até aqui e nunca viu Dragon Ball, vai correr atrás, caramba! Aí, moçada! Missão de emergência. Prometido para ser o sucessor de Yu Yu Hakusho na Rede Manchete em 1998, Ranma Meio teve sua exibição abortada naquela época devido à crise da emissora que culminou no seu fim e também porque a Chikara Filmes, que era a distribuidora, não conseguia convencer nenhuma outra emissora a exibir um anime que privilegiava um humor picante ao invés da ação. Na ocasião, o mangá chegou a ter seus primeiros volumes publicados de uma forma bastante obscura pela editora Animangá e posteriormente completo e de forma mais decente pela JBC. A exibição no Toonami das madrugadas se deu a partir de 3 de julho de 2006, e assim como outras séries da distribuidora Clover, que eram Samurai Champloo e Trigun, foi exibida no bloco Ota Crazy da Play TV. Samurai Champloo estreou no Toonami no dia 18 de setembro de 2006 e foi uma produção com direção de Shinichiro Watanabe, o responsável pelo cultuado Cowboy Bebop, que passou aqui no Brasil via Locomotion. Na história, o trio Mugen, Jin e a garota Fu partem em uma jornada pelo Japão feudal atrás de um tal samurai com cheiro de girassol. A parceria entre os dois começa em meio a uma fuga, e no meio da busca vamos conhecendo mais sobre as motivações e personalidades dos rapazes. O anime se destaca não só pela excelente direção e roteiro, mas também por sua animação e trilha sonora que é embalada por um hip hop e vários elementos da cultura pop, que confere à série um ritmo único. Com 26 episódios e uma dublagem feita no Rio de Janeiro, como já comentamos anteriormente, Samurai Champloo foi sem dúvidas um dos melhores animes exibidos pelo Cartoon Network até os dias de hoje. Se você não viu, vale uma procurada na série e também uma lida nos mangás que saíram aqui no Brasil pela Panini. Como já foi dito, nessa fase o Toonami começou a focar no público mais adulto, tanto que antes das exibições rolava uma mensagem de advertência sobre o conteúdo que ia ser exibido. Além de exibirem filmes da franquia Dragon Ball, alguns inclusive redublados pelo mesmo motivo que citamos anteriormente, mensalmente ia ao ar o Toonami Movie, onde as séries davam espaço para exibição de longas metragens, que nem sempre eram de animes, é bom constar. E curiosamente todos esses filmes eram distribuídos aqui no Brasil pela Sony, a mesma responsável pelo Animax. Lançado no Japão em 2001, Cowboy Bebop, o filme, pode ser considerado um episódio normal espichado e cronologicamente se passa entre os episódios 22 e 23 do anime. Por aqui, o longa foi lançado em DVD em 2004 e chegou a ser exibido de forma obscura em pouquíssimas salas de cinema, devido à pressão dos fãs pela internet afora. No Toonami ele estreou em 29 de junho de 2006 e o Cartoon resolveu chamar o negócio de Esquadrão Bebop, como essa chamada não me deixa mentir. Esquadrão Bebop, o filme, estreia 29 de junho à meia-noite, só no Toonami. Ah, e o filme podia ter sido exibido pela TV aberta. A Band comprou o filme em 2009, mas nunca o exibiu em nenhuma de suas sessões de cinema. A série de TV, como vocês já devem saber, foi originalmente exibida pela Locomotion no início dos anos 2000, com áudio original e legendas em português. Posteriormente, ela foi reprisada de forma relâmpago nas madrugadas do i7, novamente legendado, porém com o áudio em inglês. Se você é uma das 3 pessoas que assistiu Cowboy Bebop no i7, comente aí. Memories foi o primeiro trabalho de Katsuhiro Otomo após o grande sucesso mundial de Akira. Contando com 3 histórias, somente a última foi dirigida pelo Otomo, mas foi o suficiente para chamar atenção para o filme. Na primeira história, Magnetic Rose, de Koji Morimoto, assistimos a um conto que mistura sci-fi espacial com contos de terror no estilo do Lovecraft. Quando a tripulação de uma nave coletora de lixo vai investigar um misterioso SOS emitido ao som da ópera Madame Butterfly, de Puccini, ela e os espectadores mal conseguem imaginar o que se esconde por trás do misterioso evento nos confins do espaço. A segunda história é Stink Bomb, com direção de Tensai Okamura. Ela apresenta uma crítica recheada de humor negro ao poderio militar norte-americano e à influência do país no Japão contemporâneo. Quando um jovem químico japonês acidentalmente engole uma arma biológica em forma de pílula,
Pensando tratar-se de um remédio para gripe, tem início uma acelerada caçada ao rapaz que vai deixando um rastro mal cheiroso por onde passa. Por fim, a terceira história, Cannon Fodder, com direção de Katsuhiro Otomo. Ela nos apresenta uma sociedade militarista e industrial sob a ótica de um garoto. Com todos os habitantes tendo suas vidas girando em torno de canhões construídos na cidade, somos apresentados a um anime de um visual mais seco que os demais, mas nem por isso menos interessante, bebendo de elementos da cultura steampunk para encerrar com chave de ouro essa trilogia. Memories foi lançado em DVD aqui no Brasil pela Sony, mas sem a versão dublada, que foi estrear só no Cartoon Network nessa exibição, que aconteceu em 27 de julho de 2006. Depois de ir ao ar em vários canais do pacote HBO, o longa Metrópolis finalmente chegou ao Cartoon com a dublagem em português, feita pela Cinevídeo, dublagem essa que também ficou de fora do DVD lançado aqui pela Sony. E essa exibição rolou no dia 28 de setembro de 2006. Metrópolis foi lançado no Japão em 2001, depois de quase 5 anos em produção, e teve pelo menos 3 nomes de peso envolvidos: Osamu Tezuka, Katsuhiro Otomo e Rintaro. Eu explico. O longa-metragem é baseado em um mangá escrito pelo Tezuka em 1949. Esse mangá inclusive saiu aqui no Brasil pela editora New Pop. E quem adaptou essa história foi o Katsuhiro Otomo, que acabamos de comentar, o tão falado pai do Akira. E por fim, a direção do aclamado Rintaro. E o último filme que estreou no Toonami não pertence à Sony. É Yu Yu Hakusho Invasores do Inferno, que foi adquirido junto ao pacote da série, mas só foi estrear no dia 26 de outubro de 2006. Produzido em 1995, o filme não tem nenhuma ligação cronológica com a série de TV, como normalmente acontece com esse tipo de produção, e pode ser considerado um episódio esticado e com qualidade técnica melhorada em relação à série de TV. Além dessa passagem relâmpago pelo Cartoon Network, o filme também saiu em mangá aqui no Brasil. Foram 2 edições publicadas pela JBC a partir de cenas do próprio filme. Na história, o imperador do Meikai, Yakumo, decide dominar nosso mundinho e chega a raptar nossa amada Botan. Só que o Suki e seus companheiros do além entram no páreo para impedir que o vilão consiga o seu objetivo. Trama bem rasa, mas quem se importa? No ar, a partir do dia 1º de março de 2007, Os Cavaleiros do Zodíaco Hades, a Saga do Santuário, foi a última estreia do Toonami, que chegaria ao fim naquele mesmo mês. A exibição dos 13 episódios desse arco foi bastante rápida e desorganizada, e as esperadas fases Inferno e Elísios, que dão continuidade à Saga de Hades, nunca foram ao ar pelo canal. Inclusive, a Saga do Santuário teve uma passagem relâmpago pelo i7 e tempos depois foi parar na TV aberta via Band, aqueles horários ingratos. Naquele ano de 2007, o Cartoon Network chegou a divulgar para a imprensa a grade de programação de abril, onde constava a estreia de Gungrave, em substituição a Cavaleiros do Zodíaco Hades, a partir do dia 18 de abril. Mas com a extinção do Toonami, essa série, assim como outras anunciadas como Anjos Guerreiros, nunca estrearam no canal, passando tempos depois de forma relâmpago no tão falado i7. Se quiser saber mais sobre esse assunto, confere depois o nosso especial sobre animes perdidos na TV brasileira. Tá no link da descrição. Bem, e durante a nossa pesquisa, relembramos que o Toonami chegou a acabar nos Estados Unidos também. Alegando baixa audiência, ele deixou de ser apresentado nas TVs gringas no segundo semestre de 2008, ganhando uma pequena sobrevida via streaming online até 30 de janeiro de 2009, no Toonami Jetstream, que nunca chegou a ser lançado no Brasil. Coincidência ou não, a partir de 2009, o Cartoon começou a reinvestir pesado em suas próprias produções que dominam a programação do canal hoje em dia. Com isso, encerramos o nosso dossiê sobre os animes apresentados na versão brasileira do Toonami. E a gente sabe que ao longo de sua existência, outras produções bem legais que não eram animes também foram exibidas, como Batman do Futuro, Megas XLR, Liga da Justiça e Star Wars Guerras Clônicas. E é bom ressaltar que a grande quantidade de informações erradas que tem sobre o Toonami por aí, internet afora, inclusive aqui no YouTube, atrapalhou bastante a gente para consolidar as informações e apresentá-las aqui para vocês. Existiram muitos outros animes que foram ao ar via Cartoon Network aqui no Brasil, como One Piece, Zatch Bell, Naruto, Monkey Typhoon, Beautiful Joey, mas esses tinham um horário próprio na programação e não foram exibidos dentro do Toonami. Durante um período, alguns chamados shoujos, como Sailor Moon, Sakura Card Captors, Corrector Yui e Nadia, tiveram reprises de madrugada, mas também em horários próprios. Então fica uma dica, nunca confie cegamente em tudo que está escrito na Wikipédia e em certos canais por aí.
Há pouco tempo eu vi outro idiota igual a você. Pra fechar, e eu sei que eu já tô me despedindo faz bastante tempo, mas agora é de verdade, o bloco voltou a ser um grande êxito nos Estados Unidos a partir de maio de 2012, e desde então tem conquistado bastante popularidade e investimentos, ao ponto que faz muita gente aqui no Brasil acreditar que é só uma questão de tempo até a direção do Cartoon Network reativar o bloco por aqui. O sucesso dessa retomada incentivou a Turner, dona do Cartoon, a lançar o Toonami Channel em alguns países. Aqui no Brasil, ao que tudo indica, o fim do Toonami tem mais a ver com a classificação etária do Cartoon do que pelos animes em si. Com animações mais adultas, como já rolava no Adult Swim, o Cartoon começou a perder a sua essência como um canal infantil e não podia ser classificado como infantil nas operadoras de TV paga. E como teve até já prefeito querendo tirar o Shin-Chan do ar, só de lembrar daquele momento faz meu estômago revirar. Por fim, foi uma decisão comercial e política de quem comanda o canal por aqui, que acabou limando os animes da grade com o passar do tempo, dando espaço para as produções originais da casa e um incessante festival de reprises, com uma programação confusa que só mais recentemente começou a ter mais consistência. Infelizmente, as trocas de cadeira no canal, até o fechamento desse vídeo, não fizeram com que surgisse uma diretoria ousada que entenda realmente o que o povo gosta de assistir e reative, a exemplo dos Estados Unidos, esse lendário bloco que marcou toda uma geração na primeira década do século XXI. Agora sim, é despedida de verdade. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e também se inscreva no canal se você for novo por aqui. A gente se vê na próxima semana ou no próximo vídeo. Até lá, falou!